Sejam muito bem-vindos. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje um resumo da mensagem ministrada no último domingo da igreja. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele comissiona, Ele envia o profeta Oséias a comunicar, a transmitir uma palavra, uma exortação, um alerta à nação. E esse texto, apenas um versículo, se encontra no livro do profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, onde tem um alerta do Senhor que assim informa a nação, assim informa o povo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O Senhor, nosso Deus, Ele aqui emite uma sentença, e essa palavra, essa acusação, não era tão somente para os sacerdotes da época que estavam negligenciando sua função, não estavam ensinando às pessoas os preceitos de Deus. Eles foram chamados à atenção pelo Altíssimo. Mas observe bem o texto. Deus, ele manda uma mensagem, ele envia uma mensagem e essa mensagem é por atacado, ou seja, envolvendo todas as pessoas. Quando ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, é uma mensagem abrangente. A notícia não é boa, a culpa é concorrente, ou seja, a culpa é de todos, tanto dos sacerdotes quanto do povo que estava sendo alertado pelo Altíssimo. O povo todo precisava se arrepender, voltar-se para Deus, buscar, desejar saber mais de Deus, procurar estreitar relacionamento com Deus. Segundo o profeta, o Senhor tem aqui uma contenda com os habitantes da terra, porque o Senhor os acusa de não haver verdade naquelas pessoas, não haver sinceridade naquelas pessoas. E o amor havia esfriado. O amor, o primeiro amor, o amor pelo Senhor, o amor pela sua palavra, pela sua lei, os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Lembra-se, Deus promete bênçãos em função da obediência e Deus promete também maldição em função da desobediência e ainda orienta as pessoas lá no passado: olha, vão por esse caminho aqui é melhor. O povo, nesse momento, 750 anos antes de Cristo, tempo em que o profeta Oséias ele profetizou, o povo havia se afastado de Deus, havia se tornado uma nação incrédula. Então Deus emite o alerta, Deus informa que naquele momento o que estava prevalecendo era tão somente a mentira, a matança, os furtos, os adultérios, os arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E Oséias leva essa mensagem do Senhor. Oséias é o profeta, é a boca de Deus que fala. E o nosso tempo, o tempo em que nós estamos vivendo, o nosso tempo atual, em muitos aspectos, se identifica com o quadro apresentado aqui pelo profeta Oséias. A falta do conhecimento de Deus, essa tal ignorância bíblica é apontada pelo profeta aqui naquele momento como fator agravante desse quadro social de decadência e de miséria também. Muito parecido com os nossos dias, as pessoas se afastaram de Deus, não querem conhecer mais de Deus, eles têm muitos compromissos, têm muito ativismo e o conhecimento de Deus que proporciona a salvação está sendo negligenciado por muitos.
E é justamente esse o tema da nossa mensagem hoje: informar que o conhecimento de Deus proporciona salvação. É importante reconhecer que Deus não está aqui indiferente em relação a esse caos estabelecido na sociedade na época. Ele intervém. A situação das pessoas na época não é diferente nos dias atuais. Pelo contrário, era pior. Então Deus deseja sempre receber o pecador. Deus deseja sempre perdoar. Deus deseja sempre mudar os comportamentos, restaurar as pessoas, restaurar a comunhão com o seu povo, que a propósito estava sofrendo em função do seu pecado. E envia Oséias. A palavra de Deus chama o povo ao arrependimento. Esse é o tema central desse livro do profeta Oséias. Porém, esse povo, assim como nos dias atuais, não se arrependeu. E pior, eles não aceitavam, não admitiam que estavam no erro, que estavam em pecado. No primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo atualiza essa palavra do Senhor 800 anos após, e ele fala sobre o tratamento radical aplicado, pelo Senhor contra o mal da depravação humana, informando que as pessoas recebem em si mesmos a merecida punição pelo seu erro, pela forma com que resolveram caminhar. Romanos capítulo 1, versículo 27 fala sobre isso. E no versículo 28, o texto assim continua: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Romanos, o apóstolo Paulo, nesse primeiro capítulo, ele vai mostrar aqui como as pessoas se tornaram, como as pessoas resolveram viver a parte de Deus, negligenciando a Deus. Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. Isso é muito difícil de ver, isso é muito dolorido de ver, isso é muito triste, porque essas pessoas que resolvem andar conforme o seu conselho, as suas verdades, a sua vontade, elas se tornam pessoas vazias, pessoas sem sentido na vida, pessoas que não têm rumo, pessoas que simplesmente estão por aí sem propósitos. No versículo 29 do capítulo 1, o Senhor informa e inspira o apóstolo Paulo a escrever que essas pessoas tornaram-se cheias de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. No versículo 31, ele ainda continua emitindo essa acusação. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E no versículo 32 de Romanos, capítulo 1, no versículo 32, veja só como que termina essa situação. Embora conheçam o justo decreto de Deus, ou seja, tem essa consciência de que estão fazendo a coisa errada, essas pessoas praticam esses atos, cometem essas injustiças e não somente praticam, mas também aprovam aqueles que as praticam, ou seja, é uma culpa concorrente eles têm. Então é oportuno lembrar que essa é uma medida que Deus dispensa àqueles que se recusam a se valerem da graça de Deus,
que se recusam a ser curados, que se recusam a ser transformados, que se recusam a ser inseridos em um processo de tratamento, um processo que nós chamamos de santificação, onde nós somos tratados por Deus. E alguém em um processo de santificação é alguém que foi separado para uma finalidade, ou seja, tornar-se uma pessoa melhor. Porque santidade significa sanidade, é a qualidade daquilo que é são, daquilo que passa a ser limpo. Daí o termo sanitário, lembra-se? Então, a graça de Deus, ela aplicada pelo Espírito Santo, ela é um poderoso remédio que santifica, ou seja, o que está espiritualmente enfermo é purificado e passa a ser restaurado, transformado, né? É aquilo que passa a ser melhorado. É Deus quem faz esse processo através da santificação a qual nós somos inseridos. E a boa notícia é que essa depravação humana, ela tem cura. Uma pessoa depravada, humanamente falando, ela tem cura. E a cura chama-se Jesus Cristo. E é por isso que, desde o passado, o Senhor exorta o seu povo dizendo: é a mensagem de impacto que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, a mensagem de impacto ainda continua de pé. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus se apresenta informando: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 6, os versos de 9 a 11, o apóstolo Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, faz um alerta à igreja. Nós temos aqui uma má e uma boa notícia quanto ao que pode acontecer na vida daquelas pessoas que não se deixam tratar pela graça de Deus, e também pelos que se deixam tratar pela graça de Deus. A má notícia é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? É a pergunta. E no capítulo 6, versículo 11, dessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a boa notícia: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de nosso Deus e Pai. A boa notícia é que na igreja, assim como nós temos aqui como filosofia de vida e tratamento das pessoas às quais nós atendemos, é que nós recebemos todas as pessoas da maneira com que elas estão. E nós cremos em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz o convite de Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Porque nós cremos que é o Senhor quem trata, é o Senhor quem muda, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem regenera, é o Senhor quem converte, é o Senhor quem muda as pessoas. Porque João capítulo 8, versículo 32 nos informa: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Somente o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, muda a vida das pessoas. O Evangelho da Graça de Deus é capaz de confrontar e reverter o quadro de depravação que se acha estabelecido na sociedade atual. E é por isso que o apóstolo Paulo, atônito, assim, bastante eufórico e contente, ele cita aos Romanos, capítulo 1, versículo 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a promessa do Senhor, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra do Senhor, do próprio Deus. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus
Ele sempre vem ao nosso encontro, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é procurar, que é nos arrependermos, que é nos voltarmos para Deus, dar um passo em direção ao Senhor. Na nova aliança, ou seja, em Cristo, nós passamos, cada um de nós, a sermos pessoas que têm acesso ao trono da graça de Deus, em o nome de Jesus. Por quê? A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, abriu o caminho, ou seja, nós temos um livre acesso ao trono da graça de Deus, em o nome de Jesus. A nossa oração chega ao Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus, porque foi Jesus Cristo quem viabilizou esse acesso, quem abriu esse caminho. Quando disse, está consumado, naquela cruz, morrendo, entregue o seu espírito ao Senhor, tetelestai. É uma expressão em aramaico que significa missão cumprida. Tudo resolvido. Tetelestai significa a consumação do amor de Deus pelo universo, pela humanidade. Tetelestai informa, Jesus venceu a morte. Tetelestai, ele inicia o processo de ressurreição do Senhor. 3 dias após, o Senhor ressuscita. E o Senhor faz com que nós possamos também ter esperança no amanhã, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Nós temos livre acesso a Deus, mas sempre em nome de Jesus. Nós chamamos isso de sacerdócio universal do cristão, porque nós precisamos agora entrar com mais frequência na presença do Senhor, sempre em nome de Jesus. Toda e qualquer oração precisa ser sempre em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Tem que passar por Jesus. Jesus é quem nos proporciona o conhecimento de Deus. Jesus é quem nos apresenta a Deus. João capítulo 17, versículo 3, e eu encerro com esse versículo. Está assim registrado. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecimento de Deus nos proporciona a salvação. Amém? A nossa oração hoje é procurar entender que Deus tudo vê, que Deus é onisciente, que Deus todas as coisas sabe, que Deus tudo sente, que Deus tudo ouve, por ser um Deus presente. Portanto, cada um de nós deve elevar as nossas orações em nome de Jesus, na certeza absoluta de que o Senhor nos ouve. E descansar nessa confiança, nessa segurança que o Senhor nos proporciona. Amém? Deus os abençoe. Tenham uma boa semana. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da sua família, a extensão da sua família, o seu trabalho, os seus afazeres. É o que o Senhor nos orienta a dar graças em todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos por você neste momento, pela sua vida. Amém? Deus abençoe, a gente se vê.